Bom dia. Bom dia. Oi. Tudo bem? Tudo bem? Muita luz no rosto? Quê? Muita luz no rosto, no meu olho. Com preguiça, meu amorzinho? Tô aqui lendo Provérbios 8. Hoje é dia 8 e eu aprendi com alguém aqui na internet, não me lembro agora com quem, de ler um Provérbios todos os dias, né? Não é um estudo, é um devocional diário, Provérbios todos os dias, porque, né, Provérbios é fonte de sabedoria, fala muito sobre sabedoria. E eu tava lendo um desses capítulos de sabedoria, que é o 8, e o título é A Excelência e Justiça dos Preceitos da Sabedoria. Versículo 8, diz assim, ó: Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o que bem as entendem e justas para os que acham o conhecimento. E o 7 também diz, porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. E eu fiquei pensando sobre isso, matutando na minha cabeça. Na hora que eu li, veio na minha cabeça que hoje em dia a gente usa muito a nossa boca para falar coisas que depois a gente fala, mas eu não falei por querer, mas eu não falei porque eu quero que isso aconteça. Tipo, a gente fala na hora de cabeça quente ou até de brincadeira e coisas que a gente não deveria falar, né? Porque a Bíblia fala que a nossa boca, ela tem um poder muito forte, muito grande no mundo espiritual, né? E isso, gente, né? Vou falar pra vocês aqui, vou entrar num outro assunto e dilema que tem na nossa sociedade, que é, mesmo pessoas que não são cristãs, mas buscam a espiritualidade, né? Todas essas pessoas chegam à mesma conclusão de que o que sai da nossa boca é muito, muito, muito valioso, tem muito poder, né? Porque aquilo que a gente fala, pela misericórdia do Senhor, muitas vezes nós somos perdoados e muitas coisas que saem da nossa boca sem nós pensarmos não acontecem, graças a Deus. Porque se tudo que a gente falasse, até aquelas coisas às vezes que a gente tá com raiva, né? A Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Mas muitas vezes, na hora da raiva, da ira, a gente fala muitas coisas. Imagine se todas essas coisas que a gente fala sem querer se cumprissem, né? Assim, acho que aí sim nós aprenderíamos que as nossas palavras, as palavras que saem da nossa boca têm muito poder. E a Bíblia fala sobre isso muito, 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 né? Ter sabedoria na hora de falar, escutar primeiro, escutar mais e falar menos. E eu tenho um problema gigantesco com isso. E todas as vezes, sempre Deus fala comigo através disso, né? Através da minha boca. Sara, cuida da boca, meu Deus, Sara, não precisa falar, sabe? Tem vezes que eu converso com as pessoas e eu venho pra casa e eu fico pensando no que eu falei para as pessoas. Eu sou muito assim. Se eu saio com alguém, se eu vou na casa de alguém, quando eu chego em casa, eu fico refletindo sobre tudo que eu falei. Se eu deveria ter falado, sabe? Só que aí que tá o meu erro também. Eu sempre penso muito depois, mas eu não penso muitas vezes na hora, antes de falar. Muitas vezes eu não penso. E o Senhor, Ele sempre, sempre, sempre fala comigo, né? Nessa questão de Sara, cuida o que tu fala, não conta tudo pras pessoas. Guarda a tua boca, guarda a tua língua para não falar coisas vãs, para não falar coisas
que às vezes traz mais desesperança para a vida das outras pessoas. Às vezes, as pessoas à nossa volta, né, conhecidos, familiares, precisam de uma palavra de esperança, uma palavra de ânimo, e muitas vezes a gente fala coisas que são normais, são problemas da vida e tudo mais, só que muitas vezes a gente não deveria falar, né? Muitas vezes a gente deveria, na verdade, colocar no nosso coração, na nossa mente e falar para as outras pessoas também que em Jesus sempre há esperança, que em Jesus nós conseguimos vencer aquelas batalhas, aquelas barreiras, né, que nos impedem de avançar, né, trazer mais esperança, mais alegria, mais luz para a vida das pessoas. E aí, lendo esse versículo, eu fiquei pensando nisso, sabe? Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Injustiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. E muitas vezes tem na nossa boca palavras perversas, coisas perversas, tortuosas, né? Que trazem desgosto ao Senhor e que trazem tristeza, desânimo e coisas sombrias e ruins para nossa alma, para o nosso coração, né? Até tem um versículo na Bíblia que fala que o mais importante, né? O de mais, não de mais valor, mas o que importa mesmo é o que sai da nossa boca, porque muitas vezes o que a gente ouve, nós conseguimos dosar para aquilo não entrar na nossa vida. Mas o que sai da nossa boca é aquilo que tá no nosso coração, né? Se a gente fala, é porque tá no nosso coração aquilo. E muitas vezes não é por querer, eu sei, né? Eu falo coisas que às vezes eu penso, nossa, por que eu falei isso? O meu coração, ele não tá cheio disso. Eu penso, por que eu falei se o meu coração não tá cheio disso? Isso não é uma verdade pra mim. E aí eu me pego pensando nisso. Então, cuida o que você vai falar, porque o que você fala demonstra para as pessoas do que o teu coração tá cheio, né? O que tem no nosso coração. O que a gente fala mostra isso às pessoas. Tá. O que a gente fala demonstra isso para as pessoas da nossa casa, né? Da nossa família. E a minha família, inclusive, sempre foi uma família que teve muita dificuldade nessa parte da fala, né? Tanto que é uma dificuldade que eu tenho hoje, né? De cuidar o que eu vou falar. Então eu quis compartilhar esse versículozinho aqui com vocês, porque isso é uma coisa muito importante e é algo que hoje em dia, né, isso tá muito forte no nosso dia a dia. Nas músicas que os adolescentes, que as pessoas ouvem, tem muitas palavras tortuosas e perversas, muitas palavras que não convêm, né? Às vezes eu vejo algumas músicas assim que o meu irmão, o José, escuta, né? Coisas que não agregam nada, nomes feios, né? Falando algumas coisas, daí eu falo, José, tira, né? Tira. Ele escuta música muito legais, muito boas, mas tem algumas assim que assim, eu falo, ó, tu quer escutar isso, tu sabe que é errado, tu sabe que Deus não abençoa, isso não convém. Escuto sozinho, escuto baixinho, não quero escutar, não quero que o Caleb escute. As crianças, né, os adolescentes, eles sabem o que é certo e o que é errado. As crianças, às vezes, também sabem. Mas uma vez eu escutei uma pessoa falar e é muito verdade. A criança, ela é como se fosse uma esponja, né? E aquilo que tá ao redor dela, aquilo que a gente fala, que a gente canta, que a gente escuta, que a gente olha no telefone, que a gente olha, né? A criança, ela vai absorvendo aquilo. E o inimigo, né? Ele muitas vezes se aproveita disso para colocar maldade no coração da criança. Para fazer com que a criança peque, para fazer com que a criança venha se revoltar contra a mãe, contra o pai. E eu vou falar para vocês que eu sei muito bem o que é isso, porque eu vivo muitas vezes isso com o Caleb.
E muitas vezes, para nós, mães, é difícil de lidar com isso, né? Porque a gente fica dividida. Hoje em dia, muitas pessoas falam sobre muita coisa na internet sobre a maternidade, né? Sobre educação positiva, sobre não bater, sobre não, sabe? Então, tem muita coisa. E aí a gente tem que escolher qual a melhor forma de educar o nosso filho, né? A Bíblia diz para não retirar a vara dos nossos filhos. Então eu acho importante sim o castigo. Eu acho importante sim, muitas vezes precisa pegar um chinelo, dar uma chinelada, né? Tipo, eu não gosto do excesso. Então eu falo, ó, eu vou dar uma chinelada bem dada e deu. Eu vou botar você de castigo. Aí eu falo pro Caleb, se eu pegar meu chinelo, aí eu vou te dar uma chinelada forte e vou botar você de castigo. E assim a gente vai indo. Às vezes uma conversa adianta, às vezes um colo, né, uma conversa, um carinho, um beijo, né? Às vezes só isso já é o suficiente. Mas às vezes a gente precisa ser mais pulso firme, que nem a Gabriela Bevenuti fala, não deixar que os pecados da criança não deixar que os pecados da criança não floresçam, mas, tipo assim, vão aumentando ao longo do tempo, né? A gente vai podando isso para que a criança aprenda. Quero com muita banana. Para que a criança aprenda que certas coisas ela não pode fazer, que é um pecado a Deus, né? E o Caleb, eu vejo que ele já sabe o que é certo, o que é errado. Então, muitas vezes a gente ensina ele e depois ele mesmo sabe te dizer que é certo, o que é errado. Então, a gente acha que as crianças elas não observam, elas não olham, elas não estão prestando atenção, mas elas prestam muita atenção no que a gente fala, no que a gente está fazendo, né? Então, a gente primeiramente tem que dar um bom exemplo, né? E podando, né, a criança, para que esses pecados eles não venham dominar, né, a vida da criança, não venham tomar conta da vida da criança. E isso eu aprendi muito com a Gabriela Bevenuti. Acho que é assim que se fala sobre o nome dela. Ela fala muito sobre isso, sabe? Ela tem um menininho pequeno, bem menor que o Caleb, o gurizinho dela, acho que tem uns 2 anos. E ela fala muito sobre isso, né? A questão do que a Bíblia fala sobre os pecados e sobre a maternidade, sobre a criança, sobre os pecados da criança. Porque sim, as crianças elas têm pecado, né? Muita gente fala, as crianças não têm pecado. As crianças têm pecado sim. Porque, por exemplo, eu vejo pelo Caleb, ele sabe que certas coisas ele não pode fazer. Ele sabe que certas coisas são erradas dele fazer. Por exemplo, ele sabe que ele não pode falar palavras feias. Jesus não gosta disso, né? Jesus não gosta de palavras feias. Quem fala muitas coisas feias, fica falando coisas feias pros outros, em casa, pra mãe, vai ficar no escuro, no inferno. Não quero ir. Não, e o Caleb não quer ir pro inferno. Então ele tem que ser um menino bonito, comportado. Então ele já sabe. E brincar. Ele já sabe. Ele sabe do que ele pode ou não brincar, do que ele pode ou não jogar. Se ele faz escondido da mãe, a mãe não vê, mas Jesus vê o que ele tá fazendo. Jesus vê tudo. Mesmo que se esconda, Jesus vê mesmo que tá escondido. Péssimo. Eu tava escondendo. Então eles sabem. Então, por eles saberem, eles conhecerem, a criança já tem pecado. Porque ela sabe que ela não deveria fazer. Sabe? Tá bom? Não, espera um pouco. Agora de manhã, não. Enfim, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Falei bastante, né? Mas é que... eu achei isso tão importante e uma coisa vai puxando a outra, né? Tu vai ver que tudo na Bíblia está ligado à nossa vida, ao nosso cotidiano, ao nosso dia a dia, à maternidade, né? A maternidade e o casamento, que são os maiores propósitos para a mulher, né? Escritos na palavra, são onde revela também os nossos maiores pecados, né? O nosso espinho na carne é onde se revela, né? Também.
Por quê? Porque o casamento e a maternidade é o propósito da mulher, né? Cuidar do lar, cuidar do casamento, cuidar dos filhos, do marido é o maior propósito da mulher. Então, muitos dos nossos pecados, das nossas coisas ruins, a nossa parte mais ruim, ela se revela dentro disso, né? Dentro do casamento. E por isso é tão importante a gente cuidar o que a gente fala, o que sai da nossa boca, para não mostrar para as pessoas que o nosso coração tá cheio de coisas ruins, e às vezes não tá. Às vezes o nosso coração quer coisas boas, mas por nós não termos sabedoria, não sermos vigilantes, né, sai coisas vãs, né, tortuosas e perversas da nossa boca. Ontem, dia 9, quarta-feira, depois de uma semana que eu tomei a vacina da gripe, fiquei doente, né? Resfriada. Tomara que não me dê gripe forte, assim, sabe? Quando eu fui internada com o Caleb, aquela vez lá no hospital, a médica falou que normalmente o que a gente pegava era um resfriado, porque gripe mesmo matava. E ela tinha total razão, né? Deu gripe aqui num senhor, tava todo mundo falando aqui, onde eu moro, na vila onde eu moro, que deu gripe num senhor, acho que não era assim mais velho, era bem novo, e ele foi pra UTI e morreu de gripe. E então, né, eu tô no começo da gestação. E olha só, agora me veio na cabeça, quando eu tava no início da gestação do Caleb era Covid, agora é gripe que tá dando muito forte. Muito forte mesmo, assim, tá todo mundo bastante preocupado. Nas unidades de saúde e no hospital esses dias atrás estavam de máscara, a grande maioria, né, estavam de máscara porque tá muito forte mesmo as gripes que tá dando por aqui. Mas em nome de Jesus não vai dar nada. Vou ficar uns dias, eu sei que eu vou ficar uns dias assim, né, com o nariz escorrendo e tudo, mas logo vou estar melhor. Mas por conta disso, eu acordei muito assim grog, sabe? Muito mais lerda assim, sabe? Pra fazer as coisas. A cabeça assim parece que fica latejando, os olhos dói assim, né? Fico espirrando, meu nariz tá trancado. Sabe? Todas essas coisas. Daí o corpo parece mais dolorido. Dá mais sono, parece que a gente fica mais sonolenta. E eu tô no início da gestação. O sono já é normal na gestação, mas eu não tava sentindo tanto. Mas agora com a gripe, né? E isso me dá muito mais ansiedade, me dá muito mais crise de ansiedade, né? Então, ontem eu saí, nem quis ficar em casa, porque eu fico muito ansiosa, né? Fico sozinha, daí acabo ficando muito ansiosa. Aí eu tomei um banho e saí um pouco de casa. E hoje eu vou ter que sair de novo, depois eu passar numa amiga, conversar um pouco, sabe? Eu vou na farmácia, devo passar numa amiga conversar um pouco pra distrair minha cabeça.
Fui buscar o seu Calebinho na escola. E aí ele teimou comigo quando tava vindo. E aí agora, ou ele vai ficar de castigo ali, ou ele vai me ajudar a fazer bolo, né? Eu disse pra ele que se ele quiser me ajudar a fazer bolo, ele pode. Se ele não quiser, ele vai ficar sentado ali. Então ele decidiu que ele vai me ajudar a fazer bolo. Então nós vamos fazer um bolo recheado pro José levar pra escola e pra gente comer também, né? Vou fazer um bolo bem grandão, bem recheado, bem gostoso pra nós comer. Agora de noite, amanhã, né? Se ficar bom, não dura até amanhã. Vai só hoje, daí pronto. Não mexe rápido, tem que ser bem devagar. Vai. Chato. Não, mãe. Não teima. Não teima com a mãe, senão na outra hora eu não vou deixar tu ajudar de novo. Depois que nós rapar aqui, daí eu deixo tu lamber as coisas. Segura bem aqui. Daí vai, calma. Não bota o dedo demais. A mãe vai deixar você lamber aqui da bacia. Vem cá, pessoal, o que tu tá comendo? Ai, que legal.